Bom dia a todos, salve Maria. Seja muito bem-vindo ao apostolado Cenáculo de Maria, Cenáculo Mariano. Deus abençoe sua manhã, esse feriado de terça-feira, dia 15. Muitas pessoas indo para a rua protestar, né? Na minha opinião, acho que não adianta mais nada, apenas tem que rezar, mas a gente respeita a opinião e as decisões das outras pessoas, né? Então também é errado em protestar. Mas a gente não pode esquecer de rezar. E muitas coisas acontecem por culpa nossa. Minha culpa, sua culpa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O salário do pecado é a morte. Então as pessoas, elas estão lutando na rua, protestam, postam, faz tudo é louvável, mas não adianta se você não reza, o que adianta? Porque a nossa luta é contra os demônios e espíritos malignos, lá em Efésios. Paulo já nos fala, né? Se eu não me engano, Efésios 6:10. Nossa luta é contra os demônios, contra os espíritos malignos que estão espalhados pelos ares. Deixa eu recolher aqui, quem está chegando aqui também. Davi José, seja bem-vindo. Acho que tem outra pessoa aqui também, seja bem-vinda. A internet está um pouco fraca ultimamente aqui, porque está dificultando muito fazer constantemente as minhas lives. Tá fácil não. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Vamos rezar para iniciar essa live. Compartilha, divulga. Olá, Pai de Jesus, amor de Maria para você também, meu amigo Davi. Eu não esqueci ainda da nossa live não, tá? Eu vou começar a estudar o nome de Glória, tá? Correria. Tá o silêncio, olha o barulho. Desculpa o barulho da moto aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bom dia para quem não me conhece, mais uma vez, para quem vai ver essa live. Sou o Anderson da Diocese de Campo Limpo e faço trabalho Cenáculo Mariano. O meu diretor espiritual é Padre Carlos Gonzaga, aqui da Santa Terezinha do Taboão da Serra, em São Paulo. Ele é meu diretor espiritual. Ele sempre me cobra das lives, sempre pergunta: e as lives tá fazendo? Não tá fazendo? Ele sabe a importância que é de fazer essas lives, de dar ensinamento ao povo, né? Até mesmo porque muitos dos padres estão inibidos a fazer, porque se fala a verdade, vão lá no bispo. Os católicos jujubas vão lá no bispo e dedura o padre, né? Fala um monte, inventa história, o padre é perigoso até ser transferido. Ou tira ele do caminho, né? Porque infelizmente dentro da igreja existem os inimigos. E é mais fácil, né? Ficar com as pessoas pagando o dízimo do que deixar um padre que prega a verdade e o dízimo diminuir. Essa é a realidade, não tem outra. Desculpa. E pela covardia de muitos também dentro da igreja. Eu não tenho medo de falar, é uma realidade, você vê. Basta você ir nas missas e você vai ver as podres, as porcariadas que às vezes né? Você vê por aí, não converte nem mosca, converte ninguém, entendeu? Essa é a grande realidade. Não tenho medo de falar. Isso é provável. Isso você pode ver que um ou outro padre que prega a verdade e ainda tem que saber falar as palavras. Que infelizmente o povo está no pecado. Aí depois esse povo mesmo que vai na missa e que é contra os padres que falam a verdade, é o povo que anda doente,
É um povo que não tem saúde espiritual nem física. É um povo que só faz fofoca. É um povo que só fala mal dos outros. Aí quando ela escuta uma verdade, ele não pode me julgar, ele não pode me condenar. Parece que as pessoas só leem isso da Bíblia. Só conhece esse versículo, né? Não julgueis para não ser julgados. Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas as pessoas esquecem que Deus é justiça. E diante de Deus tudo será cobrado. Tudo será cobrado de nós. Tudo. Ontem eu conversei bastante com o meu diretor espiritual. Não é bastante não, trocando algumas palavras pelo WhatsApp, ele tem. Expliquei minha situação para ele. E é verdade, um demônio apronta cada armadilha para nós. Põe desânimo, ele põe sugestões de pecado. É pessoas que aparecem na sua vida para te levar para o inferno. Até julgam ser santas, mas não são. Mente para você. Querem te enganar. Tudo é armadilha para te levar para o pecado. E você sabe que uma multidão de mentiras leva ao seu pecado mortal. E se morrer em pecado mortal, é inferno. A gente tem que ter muita vigilância. E muitas pessoas hoje, como eu estava falando, vão às ruas protestar hoje, na frente dos quartéis. Para mim isso aí vão, na minha opinião pessoal. Eu acho que não resolve nada. Tem direito de protestar? Tenho, mas não vai resolver muita coisa. Porque a nossa luta de fato é espiritual contra esse comunismo. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra o mal. E esse mal é espiritual. Esse mal que nós estamos lutando é espiritual. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Peraí. Ah, meu nariz está escorrendo. Misericórdia. Então a nossa luta é espiritual. Peraí, gente, eu me mandando tudo aqui. Pronto. E a nossa luta é espiritual. O porquê que nós temos grandes sofrimentos na nossa vida? Por que muitas vezes fala que reza e Deus não ouve? A resposta está aqui, Isaías 59. Os pecados do povo fazem obstáculos à sua felicidade. Ou seja, não tem felicidade no pecado, você tem momentaneamente os prazeres da carne. Quando você satisfaz sua carne, quando você comete adultério, quando você vê uma pornografia, quando você dá para o prostíbulo, quando você sai com os homens casados ou mulheres casadas. Você tem momentos de prazeres, quando você está na bebedeira com os amigos, usando drogas, em momentos prazerosos, felicidade momentânea. Mas isso traz grande tristeza depois, que é a consequência dos pecados. As consequências dos pecados são terríveis. Aí você reza e fala assim: ah, Deus não ouve minha oração. Ah, eu vou desistir. Mas você parou de pecar? Você quer que Deus ouve a sua oração, mas você parou de pecar? Você continua insistindo naquela vida errada do homem velho, mentindo, rouba, comete vê pornografia, piadas indecentes, mal vestido. Continua naquela vida errada. Continua levando uma vida mundana. Aí Isaías fala aqui para nós: não é a mão, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir.
São os vossos pecados que colaboram a uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são motivos pelo qual a face se oculta para não vos ouvir, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira. Vossa língua entretém preferidas conversas. Pessoa alguma cita injustiça com razão. Ninguém pleiteia de boa fé. Apoiam-se sobre os falsos argumentos. Pretende-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga e gera o seu crime. Choca os ovos de áspide e de centeias e aranhas. E se come os seus ovos, morre-se e se quebra um só. Não se quebra um. E sai dele uma víbora. Aquilo que é o pecado, né? Mas vamos aqui na primeira. Ai, meu Deus, desculpa. Primeiro versículo do capítulo 59 de Isaías. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Os vossos pecados colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. As vossas faltas são motivos pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Deus não ouve a oração de pecador, do ímpio. Deus não ouve. Aliás, ele até ouve para abençoar se a pessoa ela continua no pecado. Se a pessoa continua no mesmo erro, como Deus vai abençoar essa pessoa? Não vai. As bênçãos não vai vir, a salvação não vai chegar até você. É só fazer live e começa a dar problema na internet, gente. Eu peço muita oração por vocês nessa minha casa aqui, pela minha casa, porque é uma batalha espiritual. É só fazer internet e ela cai. Começa a dar piririm. Então lembre-se que é o pecado que é o obstáculo da graça de Deus na vida dessas pessoas. Até mesmo, principalmente as pessoas que vão na missa, pessoas que vão na igreja, que dizem que rezam o rosário Deus. Isso aqui devia ser ensinado nas catequeses, nos grupos de orações. Devia ser pregado, não prego mais, não ensino mais o povo. Por isso que o povo está. Oséias 4 fala lá no Velho Testamento aqui: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Se você não estudar, a tua fé, você vai se perder. Você tem que ter catecismo da igreja. Papa Décimo, Concílio Vaticano II. Isso aqui é o manual da nossa fé. Isso aqui é a doutrina da igreja, que vai te libertar, que vai ajudar você a romper com o pecado. Que muitas vezes muitos católicos cometem certas coisas, elas, na opinião delas, por falta de conhecimento, falam que não é pecado, mas está pecando. Então o obstáculo da felicidade completa na vida do ser humano é o pecado. Sabe por que o Brasil está um lixo? Por que o mal parece que está vencendo? Porque as pessoas escolhem o pecado. E a consequência do pecado é isso. Eu vou puxar aqui para você ver a mensagem de Nossa Senhora de La Salette. Vou puxar aqui. Aqui eu não tenho livro, então tenho que puxar. Veja só, a La Salette, as profecias. Ah, meu Deus, o nariz está escorrendo. Essa mensagem de Nossa Senhora de La Salette foi dia 19 de setembro, mês do meu aniversário, né?
19 de setembro de 1846, Nossa Senhora apareceu a dois pastorinhos na vila de La Salette, na França. Uma mensagem forte que ressoa em nossos dias. Contexto da França. Em 1789, o país viveu, nessa época a França viveu um momento de grande turbulência social conhecido como Revolução Francesa. Esse episódio desencadeou, dentre outras coisas, uma perseguição feroz à igreja e religiosos. Nossa Senhora, então, começa a aparecer de maneira sistemática em diversas datas para alertar os fiéis dos perigos vindos da Revolução. Em 1830, na Rue de Bac, indicando a devoção da medalha milagrosa, depois de 1846, de La Salette, em 1958, em Lourdes. Essas são as aparições de Nossa Senhora, né? Uma perto da outra. A Virgem Maria chora. Maria Santíssima aparece a dois pastorinhos, Maximine e a Marielle. O menino tinha 11 anos e a criança Miliene tinha 15 anos. Crianças muito simples que não sabiam ler e cultivavam os rebanhos de seus pratões. Essas idades já trabalhavam, né? Um certo dia, conduziram o rebanho para um lugar e fizeram refeição e sentiam muito sono. Encontraram um abrigo debaixo de uma árvore e adormeceram. Mariane desperta e percebe que as vacas não estão por perto, e logo acorda o garoto para junto como se fosse procurá-las. Aí elas andam, encontra pastando tranquilamente. Elas encontraram tranquilamente. Ai, meu Deus. E foi Mariane que avistou uma luz forte como o sol, que tivesse descido à terra. Ambos se aproximaram e eis que vislumbraram uma mulher muito bela, vestida como camponesa, comum e sentada na rocha, apoiava-se a cabeça entre as mãos e chorava muito. Essa mulher é Nossa Senhora. Então as crianças achavam-se se tratava de uma mãe. As crianças acharam que era uma mulher, uma mãe. Na verdade era Nossa Senhora, nossa mãe mesmo, né? Que estava triste, desolada, desobediência de alguns de seus filhos, né? Achava que estava chorando por causa de desobediência de seus filhos. Senhora logo lhes dirigiu a palavra como esta, relato da vidente. Senhora, pondo-se lentamente de pé, cruzados, suavemente seus braços, e disse: Vinde, meus filhos. Nossa Senhora falou para eles: Não tenhais medos, aqui estou para vós contar uma grande novidade. Continuou: Se o meu povo não submeter-se à sua forçada e deixar cair o braço do meu filho é forte. E é tão forte e tão pesada que não posso mais suster. E quanto tempo eu sofro por vós? Nossa Senhora já desabafando ali, segurando que está suportável o peso da cólera de Deus. Dei de vós dias para trabalhar e servi-me o sétimo, e não me querem conceder isso, e torna pesado o braço do meu filho. Também os corraceiros não sabem jurar sem usar o nome do meu filho. Não pode falar o nome de Jesus em vão, né? Jurar é pecado. São essas duas coisas que se tornam tão pesadas no meu braço do meu filho. Se a colheita se estragar é só por causa. Se a colheita estragar é só por vossa causa. Eu vos mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fiz caso. Elas continuaram assim neste ano. Para Natal não haverá mais. Olha só, por causa do pecado que causou, né? Olha que o pecado causa. A Nossa Senhora avisou do pecado que está fazendo peso, causando grande ira de Deus.
clamando por vingança, as pessoas não deram ouvido, começou a ver as consequências do pecado. Também os corraceiros, assim, já li isso aqui. Se a colheita se estraga por causa de vossa causa, por causa dos pecados. Maria falava de um modo que eles pudessem compreender. Em francês, depois do dialeto regional. Ela disse mensagens específicas para o evidente, em particular do modo que um não sabia a mensagem do outro. E a mensagem comum que ela dirigiu continuou. Se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montes de trigo, e as batatinhas serão semeadas aos roçados. Fazeis bem a vossa oração, meus filhos. Se converter, as colheitas iam voltar. Seria fartura, prosperidade, mas tinha que se converter do pecado. Maria apontou se deve se rezar pelo menos pela manhã e à noite. O Pai Nosso, Ave Maria, e que quando puder rezar mais, que a força aponta muitas pessoas que não guardam mais o domingo, que poucas mulheres idosas iam na missa, as pessoas deixando de ir na missa, pecado mortal, deixar de ir na missa no domingo. Maria ainda andou com eles sem tocar o chão, até o lugar mais alto, e ali se foi como se fosse dissipando junto com a redoma de luz que a cercava. Tremendo, gente. Eu vou mostrar aqui o lugar para vocês, de onde que era. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o lugar onde Nossa Senhora apareceu. É da internet que eu estou pegando, né? Nossa. Tá difícil, a internet toda hora cai, misericórdia. Deixa eu pôr pra cá. Desculpa o incômodo, gente. Acreditaram ou não? As crianças contaram com as camponesas. Elas contaram aos camponeses, mas ninguém queria lhes dar crédito, apesar de a mensagem ser muito complexa para ter sido criada pela imaginação das duas crianças. O pároco interrogou as videntes e contou na missa ocorrido. O bispo substituiu por outro sacerdote. Olha a perseguição. O padre, só porque ele tem falado nas mensagens de Nossa Senhora, o bispo trocou o sacerdote, substituiu por outro sacerdote, para que a investigação sobre a autenticidade das aparições acontecesse com o rigor necessário. As pessoas curiosas também pediam para eles contarem aparições repetidas vezes. Foram também ameaçados de prisão e continuassem a espalhar os boatos. Mas eles, com coragem profética, nunca negaram e nem mudaram os relatos dos fatos. Você vê que as crianças começaram a ser perseguidas. O demônio queria que elas não contassem essa verdade, né? O demônio nunca vai querer que você saiba das verdades. É por isso que o mundo está assim. Por que a igreja está sendo dividida? Porque a igreja, aos poucos, entre aspas, ela vai se dividindo, sendo destruída em alguns lugares. Por causa do pecado. O demônio não quer que você saiba da verdade. Que você aprenda os ensinamentos de Cristo para a salvação da sua alma. Principalmente a devoção a Nossa Senhora. Que você dê ouvido a ela. Porque se a gente der ouvido a Nossa Senhora, é a certeza da salvação. A consagração a ela é a certeza da salvação. Você pode até escorregar no pecado, mas Nossa Senhora vai colocar o peso na sua consciência, o arrependimento, a graça, para você vir voltar de novo. Vai tirar você dos maus caminhos. Uma vez consagrada a ela, é sempre pertence a ela, para sempre. E pertencer a Nossa Senhora, você pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo permite a devoção a Nossa Senhora para aquelas pessoas que Ele quer salvar. Se você hoje tem devoção a Nossa Senhora, e se você crê nela, é sinal que Deus ama a sua alma e quer te salvar. Sinta privilegiada ou privilegiado.
Estou lendo isso no tratado, eu li isso ontem. E é uma grande realidade, porque muitas pessoas não querem saber de Nossa Senhora, têm um coração duro e blasfemo. E um coração duro que poderão perder a sua alma. A prova. A prova das coisas que Nossa Senhora vinha falando. Calamidades anunciadas por Nossa Senhora começam a se cumprir em 1846. A terrível escassez de batatas de 1846 se espalhou especialmente na Irlanda, onde muitos morreram. Houve uma eficaz escassez de trigo e milho foi tão severa que mais de 1 milhão de pessoas da Europa morreram de fome. Olha a consequência do pecado, gente. As profecias de Nossa Senhora estão acontecendo. É como Nossa Senhora de Fátima pediu para consagrar a Rússia, para que o erro da Rússia não se espalhasse pelo mundo. Esse erro é o comunismo. Não ouvir a Nossa Senhora. Olha aí. Agora até o Brasil está mergulhado no comunismo. Quando não ouve a Deus, se paga. Quando se pega, as consequências vêm. Quando nós pecamos, as consequências do pecado elas vêm para a nossa vida. O pecado é uma desgraça, é uma miséria. Houve, então, como li aqui, foi tão severa, morreram a colheita. As batatas não se produziam, os trigos não floriram, e houve fome, consequência do pecado. Em 1846, outra grave praga atacou as uvas de toda a França, até as uvas. Porém, muitas pessoas haviam crido nas mensagens de La Salette e se converteram, o que pode ter abrandado um pouco as consequências dos flagelos. Algumas pessoas começaram a crer, lembrar das mensagens, arrepender dos pecados e minimizou um pouco a crise dos flagelos. Né? O flagelo fala o castigo. Né? As pessoas que haviam abandonado a missa retornavam. Comerciantes que até então violavam o domingo, ao abrir os seus comércios, voltaram atrás e passaram a fechar e dedicar-se o dia para descanso e oração. Até os xingamentos de palavras blasfemas foram diminuídos. Olha só. Às vezes Deus permite aquela desgraça na nossa vida, ou algo acontecer na nossa vida, para ver se você acorda, para ver se você para de pecar, para ver se você volta o seu coração para Ele. Olha só, o povo começou a se converter na hora que viu que as coisas começaram a acontecer, que foi alertado antes por Nossa Senhora e pelas pastorinhas, crianças, que mandaram, Nossa Senhora manda eles dar recado ao povo. O povo não era ouvido, questionaram, continuaram no pecado, a desgraça veio. Mas quando percebeu, começaram a se converter. E assim foi diminuindo os castigos. La Salette hoje não é porque uma aparição ocorreu no século passado que ela ficará lá. Não. O caráter profético de cada oração, ação mariana em nossa terra é tão sofrida que acorre sobre nossas vidas ainda hoje. Maria indicou cada vidente que poderia revelar o segredo numa data específica. Melanie poderia revelar a mensagem no ano 1858. Eis que alguns pontos principais a quem era destinada a mensagem. Sacerdotes consagrados. Agora vai falar outras mensagens de Nossa Senhora. As pessoas consagradas aos sacerdotes, por causa da sua vida má e pelas suas irreferências, e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios pelo amor ao dinheiro. Quantos padres comunistas por aí se vendendo ao dinheiro, né? Celebra a missa. Quantas vezes você não viu o Lula aí comungando, né? Essas eleições, mas nas outras. Pessoas que não creem em Deus são comunistas comungando na missa. Aqui mesmo no Campo Limpo teve. O Haddad visitou aqui, uma paróquia aí, comungou. As pessoas que falam que não é cristã, é comunista e vai lá comungar. E o padre apoiando esse tipo de gente. Por amor ao dinheiro.
O amor às honras e seus prazeres, os sacerdotes se convertem e a cloacas da impureza. Sim, os sacerdotes promovem vingança e a vingança ponte sobre suas cabeças. Misericórdia. Sacerdotes, né, gente? Quantos padres comunistas, quantos padres se envenenam ao pecado, não prega mais a verdade do púlpito. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Os dois sacerdotes que possam, aliás, ai dos sacerdotes, a Nossa Senhora fala aqui, ai dos sacerdotes e pessoas consagradas como eu, ai de mim. Ai dos sacerdotes, pessoas consagradas, pessoas batizadas, pessoas consagradas a Nossa Senhora, sacerdote, freira, você que é batizado, já foi batizado na Igreja Católica. Ai das pessoas consagradas a Deus que pelas suas infidelidades em más vidas crucificam o meu filho de novo. O pecado crucifica a Deus. Os pecados das pessoas consagradas a Deus os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu, atraem vingança. Eis que a vingança estará às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar a misericórdia e perdão para o povo. Eu creio que esse condenado, essa pessoa que hoje vai governar o país, permissão de Deus, é um castigo para o povo. Deus está permitindo essas coisas acontecer por causa do pecado meu e seu. Por causa do pecado. Eu acho que o povo rezar, se converter, Deus vai poder destruir tudo isso. Já não há mais almas generosas. Que não há ninguém que ofereça. Aliás, já não há almas generosas. Já não há ninguém que digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Eu vou falar do jejum, sacrifício. A respeito da Santa Sé, ela diz... Meu Deus do céu, tá difícil, hein? A respeito da Santa Sé, ela diz... Muitos abandonarão a fé. Apostasia, está acontecendo. Apostasia quer dizer a perca da fé. A pessoa batizou na Igreja Católica e de repente ela sai e vai para uma outra seita. Eu conheço vários. Isso aí é a apostasia que se chama. Muitos abandonarão a fé e números de sacerdotes e religiosos que apostarão na religião verdadeira e será grande entre esses haverá até mesmo bispos. A gente vê padre que casou, que desistiu da batina, sem ter vocação para casamento. Nós conhecemos padres que hoje parecem artistas, Fábio Padre de Melo, tantos outros sacerdotes, eu não tenho medo de falar o nome, esses padres modernistas, né? Quantos padres aí querendo que seja legalizado os padres casar. Não é que o padre casar com uma família vai cuidar da igreja. Não ia ter tempo nenhum nem para outro. Vocês acham que o sacerdote não faz nada na diocese, dentro da igreja? Tem muito trabalho dentro da igreja. É pregação, é confissão, é visitar um doente, é celebrar missa em outro lugar não tem padre. Os padres trabalham. Então, para nós, aqui, para as pessoas consagradas como a gente, como sacerdotes, é complicado. Devemos meditar muito isso, essas mensagens de La Salete. Depois você escreve lá, mensagem Nossa Senhora de La Salete no YouTube, você lê melhor. Medita sobre isso. A humanidade. Agora Nossa Senhora fala aqui na mensagem sobre a humanidade, o mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar a sua cólera. E ninguém poderá fugir de tantos males juntos. Nós estamos vivendo isso, gente. Olha as guerras. Olha no Brasil. Que se mata por pouca coisa. Briga de trânsito. Morte no trânsito. É morte em festas. É morte dentro da família. É pai contra filho, filhos contra criança. Uma bagunça. É morte para tudo que é lado. Castigos vindo mesmo, consequência do pecado. Consequência do pecado isso.
Deus permite, Deus castiga assim. Ai, Deus o castiga. Vai nessa. A Arca de Noé foi o quê? Deus castigou. O dilúvio. Deus odeia pecado. Os chefes dos condutores do povo, os condutores do povo de Deus, descurarão a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Pecados, o pecado, o diabo, através do pecado, ele rouba a inteligência humana, intelectuais da pessoa. Mas tem gente católico burro dentro da igreja, anda também mundão, não confessa, sabe, vai com roupa rasgada na missa, sabe, é um sexualismo querendo ser aprovado, luta para ser aprovação, porque ele já aprova, e querem casar dentro da igreja, querem comungar, sabe, alguns padres sacerdotes apoiam isso, lutam também, a igreja da Alemanha, os bispos lá se apostataram, né, fazendo casamento gay, já os comunhão é automática. E a coisa tá brava, por isso que o mundo anda torto, porque dentro da igreja tá ruim, imagine o mundo. Então, obscureceu as inteligências, né? É por causa do fruto do pecado. É por isso que as pessoas mudando não entendem nada da vida espiritual. Nada. E muita gente dentro da igreja não entende nada porque está no pecado. O demônio escureceu as suas inteligências. Eles não percebem mais, não tem mais discernimento. O que é de Deus e o que não é de Deus. Tornaram-se aquelas estrelas errantes. Se tornaram aquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com sua cauda para fazer perecer. Perecer quer dizer morrer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades, em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Penas físicas? Quais são essas penas físicas e morais? Morais quer dizer o quê? Prostituição. Hoje, uma live dessa aqui está toda hora caindo. Mas se fosse putaria, desculpa a palavra, não cairia. Por quê? Porque isso o demônio gosta, isso que o demônio quer. Então, sofrerá apenas física. Física é o quê? Doença, morte de tiros, violência, doenças físicas causada pelo pecado. As mágoas, a falta de perdão, a mágoa, a falta de perdão nos traz grandes problemas do coração, nos leva à depressão, leva a suicídio, a falta de perdão, traz doenças físicas e afeta a moral da pessoa. Deus abandonará os homens e a si mesmo e enviará os castigos que hão de suceder durante mais de 35 anos. É esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo. A igreja está dividida, a igreja católica. A ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos, toda a ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios. Olha só o que Nossa Senhora falou. Só se verão homicídios e ódios, inveja, mentira, discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Olha que nós estamos vivendo. Olha que nós estamos vivendo. Vou até gravar isso. Vou postar no Face. É muito sério. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo, a ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos e toda a ordem serão abolidos. Você vê, nós temos aí o atual presidente que é conservador da família, a favor da igreja, a favor da vida, contra o aborto. Tudo que o PT é a favor, o Bolsonaro é contra. E a gente vê que está sendo abolido ele. Está sendo impedido de falar. Também estamos impedidos de falar. Tem coisas, palavras que eu não posso, que a live cai. Senão a live vai cair. Então você vê só que Nossa Senhora de La Sagrada fala. Mais uma vez eu tenho que repetir para você entender.
Toda essa mensagem. A esquecida Santa Fé. Esquecida a Santa Fé de Deus. As pessoas estão se apostatando, esquecendo a fé. Cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e a ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos pelos poderes civis e eclesiásticos e toda a ordem e justiça serão caladas aos pés. Será calado, nós estamos sendo calados. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira, discórdia, sem o amor pela pátria e pela família. É que nós estamos lá. Aqui está aí. O povo que volta errado no homem lá, são pessoas que não estão nem aí para suas famílias, não estão nem aí, entendeu? Para a pátria. São pessoas que estão com os dois pés no quinto ou no inferno. Ai, se as pessoas não se converterem, chorarão para a eternidade. Nossa Senhora fala sobre os governantes. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que serão de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vício. Entendeu? Todos os governantes civis terão os mesmos planos, que será de abolir e desfazer, desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar materialismo, ateísmo, espiritismo e toda espécie de vício. O atual governo que vai vir aí, ele é tudo isso. As pessoas estão achando que vai comer picanha. Eles estão que voltou no comunismo. Acho que você que apoia comunismo, que está dentro da igreja católica. Você que voltou em comunista. Você pode até mentir para mim. Ah, não voltei. Você pode mentir para mim, mas para Deus não. Diante de Deus tudo se paga. Você que apoia o comunismo, você está excomungado automaticamente. Se você vota ou voltou no comunismo e apoia esse tipo de gente, que é totalmente ao contrário da nossa fé cristã, você está excomungado da igreja. Só uma confissão para te retornar para a igreja. E se morrer nesse estado de vida, você vai ganhar o inferno. Você vai ganhar o inferno, porque você é cúmplice de uma corja de assassinos, de pessoa apóstata da fé, que luta e guerreia contra a nossa igreja, Igreja de Cristo. E se você apoiou esse tipo de gente, você foi cúmplice, você foi um traidor da Igreja Católica, digno de inferno. A senhora está falando aqui. E aos justos, né? Nós vemos pessoas justas nesse mundo como sofrem, né? As pessoas verdadeiramente cristãs. Aos justos sofrerão muitas as suas orações. Aqui, ó. Aos justos. Os justos sofrerão muito. As suas orações, suas penitências, suas lágrimas subirão ao céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. Implorará minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato da sua justiça e da sua misericórdia para os justos, mandará os seus anjos da morte a todos os seus inimigos. No abrir e fechar dos olhos. Perseguidos da igreja de Jesus Cristo, todos os homens escravos do pecado perecerão. E a terra ficará como um deserto. Isso vai acontecer. Convidamos a você acessar o site Derradeiras das Graças. É um site aqui. Ter a casa na íntegra a mensagem dirigida a Maliênia, e lá há muitas referências do que o tempo que a Nossa Senhora refere é o nosso. Essas são as mensagens da Nossa Senhora e tem muito mais. Gente, Nossa Senhora de La Salete, ela falou dos tempos. Os justos sofrerão, os governantes vão abolir vão tentar fazer abolir a fé.
Você vê a perseguição. E esses países aí, Venezuela, Nicarágua, matando cristãos, católicos sendo presos, mortos. Vizinho aí, nossa. Já começou. Governantes civis, abolindo a fé cristã. Perseguição na Nigéria tem. Em todos os países do mundo, uma perseguição cerrada. Aí nós, aqui fala as verdades, e tem católicos jujubas que reclamam, que choram, que perseguem. Esse povo católico jujubas, que qualquer coisa aí está me julgando. Aí eu deveria falar assim, vocês estão merecendo não. Vocês estão plantando a sua própria cova. E fica no pecado. Aí depois reclama que Deus não ouve minha oração, que a minha vida não muda. Lógico, você não sai do pecado. Você mente para as pessoas, quer enganar as pessoas, quer ser santo diante dos olhos das pessoas, mas entre quatro paredes você não é santo. Você peca. Continua na desgraça. Vai vir, as consequências você já está vivendo. Nós já estamos vivendo. Aí eu venho aqui Isaías, né? Os pecados do povo fazem obstáculo à sua felicidade, porque a felicidade verdadeira é só em Deus. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. Nem o seu ouvido é demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e vosso Deus. Para quebrar essa barreira só uma confissão, que para quem está em pecado mortal, para quem não está vivendo a conversão. Que Nossa Senhora de La Salete nos ajude, que nos tire dessa cegueira do pecado, que nos conduza ao caminho de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Eu tenho Nossa Senhora aqui de La Salete, para quem não conhece, essa daqui, ó. O meu consagrado, essa imagem. Então, aqui a Nossa Senhora apareceu assim, dessa forma, chorando. Fala do pecado, porque Nossa Senhora nos ama. E o interesse de Nossa Senhora é salvar a nossa alma, que ela é mãe e nós somos seus filhos. A esperança é ela. Se você está no caminho errado, volte-se ao Senhor através dela. Reza o texto, procure o sacerdote, confessa, anota os seus pecados no papel, se arrependa e consagra ela. Consagra a Virgem Maria. Obrigado a todos, quem chegou, a Cosmo Maria, a Giovana, os demais irmãos que apareceram aqui, tiveram a paciência de ouvir, eu gaguejando para ler, né? Aqui tem barulho em volta, gente, eu fico nervoso, eu só consigo ler direitinho quando tem silêncio. Aí escuto qualquer barulho, já tira a minha concentração, começo a gaguejar para rezar, para ler, né? E para ler precisa concentração, qualquer coisinha eu me disperso. Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Mas consulte na internet as mensagens de Nossa Senhora de La Salete e leia as mensagens. Tem no YouTube também documentário narrado. Mas eu prefiro que você leia para você entender melhor. Então que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de La Salete. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana, amanhã é dia do Senhor, dia de missa. Se amanhã você não pode ir na missa, vai hoje, que o Evangelho já é de amanhã, e assim você não estará pecando. Salve Maria.